Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos, bem-vindas à Escola Brasileira de Direito Virtual. Que bom te ver por aqui. Manda bala, se inscreva, manda o canhão logo abaixo aí, ó, os seus polegares, ó, pra cima. Vamos aí fidelizar, vai aí favoritando, comentando e compartilhando. Vamos aí, recebe o meu abraço, Brasil. Vamos ao seu direito à informação, direito administrativo. Vamos sobre aposentadoria e previdência social. Aposentadoria e previdência social. A matéria, ela é polêmica, mas é objeto de intermináveis discussões e processos judiciais. Desde a operação da reforma. Entretanto, senhores, primeiramente podemos dizer que hoje no Brasil temos três tipos de regimes. Regime previdenciário, temos o regime complementar facultativo, o regime geral obrigatório e o regime próprio de previdência social obrigatório. Quanto ao regime complementar, esse ainda não foi regulamentado. Existem outras esparsas. O regime geral de previdência social, como o próprio nome diz, é o regime que alcança o maior número de trabalhadores e é utilizado principalmente pela iniciativa privada. Tem caráter contributivo, contribuição compulsória e solidária. Uma geração paga para outra receber o benefício e deve observar alguns critérios. São jurisdicionados do regime geral da Previdência Social, temos os empregados, os contratados temporários, os particulares que ocupam exclusivamente cargo em comissão, também chamado de servidor público comissionado, os particulares que estão desempenhando mandato eletivo, também trabalhadores de iniciativa privada. Atualmente o teto aí você pode buscar o valor da Previdência Social, atualizadíssimo aí pelo Google. O regime peculiar próprio ou especial da Previdência Social é o que está registrado no artigo 40 da Constituição, e além de outras regras gerais. Entretanto, são jurisdicionados do regime especial da Previdência Social os servidores efetivos, os servidores vitalícios, os servidores efetivos que ocupam cargo em comissão, servidores efetivos que exercem mandato eletivo e servidores efetivos que ocupam função de confiança. Entretanto, o artigo 40 dispõe que o servidor público titular de cargo efetivo é assegurado que regime próprio, peculiar ou especial de previdência social com caráter contributivo e solidário. Por caráter contributivo, devemos entender que tanto o servidor quanto a administração pública deve contribuir com as suas devidas cotas no acolhimento das contribuições previdenciárias. E quanto ao caráter solidário, a inovação da reforma previdenciária, que tanto os servidores ativos quanto os inativos, incluídos os aposentados e pensionistas, devam contribuir com o regime previdenciário. Entretanto, senhor, a aposentadoria voluntária depende da vontade do servidor público acerca do momento em que deve exercer esse direito. Os proventos é a designação técnica devido aos servidores inativos aposentados e disponíveis. Entretanto, essa aposentadoria voluntária ela pode ser compulsória por implemento de idade ou por invalidez permanente. São integrais para servidores que contêm 10 anos de serviço e 5 anos no cargo que se aposentarão, tendo 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Se homens ou se mulheres, 55 anos de idade e 30 de contribuição. São proporcionais se o servidor, independente de qualquer outros requisitos, tiver 65 anos de idade e se o homem 60 anos de idade mulher. Entretanto, senhor, vale dizer aqui, atenção, que os proventos integrais não significa como anteriormente que os proventos corresponderão ao que o servidor percebia na ativa. A aposentadoria compulsória ocorre aos 70 e podendo chegar até os 75 anos de idade, dependendo de algumas situações. A aposentadoria por invalidez permanente
caso por acidente em serviço, doença trabalhista ou moléstia grave ou incurável, especificada em lei, sendo com proventos integrais. Já a aposentadoria por invalidez permanente, oriundas de causas diversas, das mesmas mencionadas, será como proventos proporcionais ao tempo de serviço e também não depende de qualquer requisito. Entretanto, senhor, aqui tem um limite, o teto individual para os proventos e a pensão. Esses benefícios, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor. No caso efetivo, ou vitalício em que se deu aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. O regime previdenciário de que trata o artigo 201 da Constituição é o regime geral. Por sua vez, dito anterior que haverá o cálculo do valor dos proventos de acordo com o valor arrecadado durante o tempo de contribuição do servidor para os dois regimes previdenciários, o especial e geral. A partir desse valor, haverá o cálculo de uma média aritmética simples para se chegar ao valor dos proventos. A emenda constitucional 45 de 2005 dispõe que a aposentadoria especial para servidores portadores de necessidades especiais e as que exercem atividade de riscos policiais ou cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, atividades insalubres. Ressalta-se, entretanto, que tal norma tem eficácia contida, pois depende de norma complementar regulamentada que deve ser editada para se fazer tais. Entretanto, para os professores, cujo tempo de efetivo exercício seja exclusivamente em funções de magistério, na educação infantil, no ensino fundamental e médio, a Constituição reduziu em 5 anos os requisitos de idade e de tempo de contribuição. Trata-se de uma norma de eficácia imediata, ou seja, pronta para produzir seus efeitos. Podemos dizer que o professor universitário não se encontra dentre os benefícios de tal direito, sendo aposentado de acordo com as normas do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição. Com exceção dos casos permitidos de acumulação de remunerada, a Constituição veda a percepção de mais de uma aposentadoria no mesmo regime previdenciário. Porém, se a aposentadoria ocorrer em regimes diferenciados, poderá o servidor acumular proventos. Em se tratando de pensão por morte, o parágrafo dispõe que o benefício será pago no mesmo valor da remuneração. Servidor em atividades quando do seu falecimento, ou proventos. Servidor aposentado quando do seu falecimento, até o regime geral. Qual seja, caso o valor remunerado ou dos proventos do falecido seja superior a esse limite, então a pensão será paga da seguinte forma: o valor do limite mais 70% do que ultrapassar esse limite, outros 30% restantes não forem mencionados de maneira expressa pelo legislador, serão retidos a título de pedágio para tentar abrandar o rombo previdenciário existente. Entretanto, a emenda constitucional exigiu a paridade, que funciona da seguinte forma: quando o servidor em atividade tinha um aumento ou gratificação no seu vencimento, este aumento era repassado ao servidor aposentado na mesma proporção e na mesma época. A nova reforma acabou com a paridade, porém a Constituição assegurou reajustamento dos benefícios para preservar um caráter permanente o valor real dos proventos. Hoje, a aposentadoria é calculada de acordo com as contribuições recolhidas pelo servidor público, inclusive quando recolhidas na iniciativa privada. Os valores das contribuições referentes ao regime geral são computados no regime próprio. Atenta-se para o tempo de contribuição. Será computado para efeitos de aposentadoria e ao tempo de serviço será computado para efeito de disponibilidade. Entretanto, com a reforma, não mais é possível contar tempo para fins de contribuição que o servidor não contribuiu efetivamente. É comum a legislação estabelecer como tempo de serviço público que é exercido em atividades que não têm natureza, como o tempo de estágio, de advocacia em caráter privado, o serviço considerado relevante.
Essa contagem não é proibida pelo novo dispositivo constitucional. O que ele veda é que, considerado esse tempo como sendo de contribuição para requisitos referentes ao tempo de contribuição. Ademais, o texto do inciso 9 do artigo 37, para banalizar as remunerações e subsídios dos servidores em atividade, também será aplicado para limitar os proventos dos servidores públicos, mesmo que tais proventos sejam originários de regime geral previdenciário ou social, ou decorrentes de acumulação de cargos ou empresa pública. Também será aplicado o teto ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulado na forma dessa Constituição. Cargo e comissão declarada em livre nomeação e exoneração de cargo eletivo. Entretanto, no parágrafo 12, além do dispositivo desse artigo, o regime previdenciário dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará no que couber os requisitos e critério fixado para o regime geral da Previdência Social. O regime geral da Previdência Social, ele abrangerá os seguintes indivíduos, como jurisdicionados, empregados públicos, contratados ou temporários, particulares que ocupam exclusivamente cargo em comissão. Também os chamados de servidores públicos comissionados, particulares que estão desempenhando mandato eletivo e os trabalhadores da iniciativa privada. Como já percebemos, anteriormente o regime complementar, fruto da reforma previdenciária, apesar está previsto na Constituição, ainda não foi devidamente regulamentado de forma, mas agora vem ganhado destaque e respeito. Quando for efetivado, esse regime previdenciário terá como teto valor pago no regime geral. Entretanto, analisamos também que o dispositivo do caráter solidário, que é o imposto ao regime especial como fruto da reforma previdenciária, onde são caracterizados, requer que tanto os servidores ativos quanto os inativos, incluindo os aposentados e pensionistas, deverão o quê, cara? Contribuir com o regime previdenciário. Pague mais uma coisa, sendo que o valor da contribuição previdenciária, que equivale a 11%, só incidirá sobre o valor que ultrapassar o teto. Até o limite, os aposentados e pensionistas ficarão isentos do pagamento dessa contribuição. Quanto ao abono de permanência, que reside um percentual de 11% sobre o valor da remuneração, será devido aos servidores que, podendo fazer jus à aposentadoria voluntária, optem por continuar a exercer as suas atribuições dentro do limite de idade de 70 anos, durante o tempo que estiverem em atividades nas condições supra. Receberão um incentivo pecuniário equivalente ao valor do abono de permanente. Ressalta se o valor que não haverá suspensão de cobrança da contribuição previdenciária de 11% referente a esse período de atividade, tal dispositivo foi fruto onde há proibições expressas existência de um regime próprio de previdência social para os servidores ocupantes de cargos efetivos e demais unidades gestoras de respectiva em cada esfera de governo. Dependendo o portador de deficiência incapacitante terá como teto o dobro do valor respectivo ao valor público normal, o que diz respeito à incidência de um percentual de 11% da contribuição previdenciária. Entretanto, os servidores públicos estáveis são aqueles que, após a aprovação em concurso público e a nomeação para o cargo de efetivo e transcorrido um período de 3 anos, aqui estamos falando um período de 3 anos, período de prova, que é o estágio probatório. Temos 2 tipos de estágio. Aqui os servidores públicos, que estão em aprovação em concurso público, que vai ter seu estágio probatório de 3 anos. Mas existe estágio probatório também de 2 anos. Vai depender de uma coisa e outra. No estágio probatório, que a administração verificará se o servidor aprovado em concurso público é apto a ao exercício da função. Por exemplo, a avaliação especial de desempenho
é a avaliação feita pela administração pública ao servidor no final do seu estágio. E dependendo do resultado, o servidor poderá adquirir o que é a estabilidade, se aprovado ou se exonerado no caso de reprovação. A avaliação periódica de desempenho é a avaliação anual feita pela administração pública a todos os servidores públicos estáveis, instáveis ou vitalícios. Quanto aos juízes e promotores ou ocupante de cargo, o período do estágio de prova aqui já muda. Para juízes e promotores, o período de estágio de prova, que é o estágio probatório, terá quantos? 2 anos. Será de quanto? 2 anos. Entretanto, é importante dizer que hoje não existe estabilidade absoluta ou automática e, portanto, todos os servidores efetivos, estáveis ou vitalícios poderão, nos termos da lei, perder o cargo que ocupam sob a luz do princípio da eficiência. Entretanto, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, o servidor que pratica ilícito, ele pode ser demitido. Penalmente será julgado pelo Poder Judiciário. A ampla defesa ou contraditória, é claro que vai haver em qualquer circunstância de mérito, comprovada que a prática do ato, qual foi aí determinado pelo juiz a demissão, depois que a sentença judicial ter transitado em julgado. Se o servidor vitalício, esse será uma única possibilidade de perda do cargo, ou seja, por decisão judicial transitada em julgado. Mesmo que a administração pública constante através da avaliação periódica de desempenho, que é o aproveitamento do servidor vitalício, é insuficiente, não poderá destituí-lo. Enviará o caso para o Tribunal de Justiça competente e esse processará e julgará o caso em questão. Entretanto, o servidor que praticar ilícito disciplinar, falta funcional, sofrerá processo administrativo, assegurado que a ampla defesa é o contraditório, e será julgado pela administração, que em caso de comprovação da prática decretará o que a perda do cargo ou demissão. O servidor instável também se enquadra nesse inciso. Logo, se cometer um ilícito administrativo, poderá o quê? Ser demitido pela administração pública, assegurado a ampla defesa e o contraditório. Entretanto, o servidor perderá o cargo por insuficiência de desempenho via administração pública, que não passou no estágio probatório e outras coisas, assegurado o quê? A ampla defesa e o contraditório. Neste caso, o correto é a perda do cargo através da exoneração do servidor. O servidor também estável também se enquadra neste inciso. Entretanto, a reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, pagamento de indenização. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, sem direito à indenização, e decorrerá o que? A recondução da inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, reintegração do anterior ocupante. Entretanto, o aproveitamento é o ato pela qual a administração literalmente aproveita o servidor que se encontra em disponibilidade, é o chamamento do servidor para o retorno à atividade. A administração vai chamar novamente. Tudo isso vai depender de processo judicial. A disponibilidade é a colação do servidor estável em inatividade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço. Na disponibilidade, o servidor fica proibido de exercer outro cargo remunerado, tanto no âmbito administrativo quanto na iniciativa privada. Vale dizer que no caso de instável, esse não será posto em disponibilidade com a reintegração,
do anterior ocupante, mas será exonerado sem direito a qualquer indenização. Aqui faz-se necessário para o fato de que a disponibilidade do servidor perceberá remuneração proporcional ao tempo de serviço e não proporcional ao tempo de contribuição ou de forma integral, podendo ser acumulado tempo de serviço público prestado em outras esferas de governo. Entretanto, senhores, é bastante interessante que o artigo 169 da Constituição Federal coloca outra situação, que os servidores públicos perderão o cargo, é o caso de excesso de quadro ou de contingente. Vejamos, o artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Entretanto, senhor, vale dizer que é possível haver a redução de 20% e também como a exoneração de servidores não estáveis no caso de excessos. Entretanto, senhores, aqui estão uma mini pílula do direito. Um grande abraço, um F de fortalecimento. Bem-vindos à Escola Brasileira de Direito Virtual. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.